Você sabia que existem 3 vozes espirituais que podem falar com você? Sim, é verdade. O mundo espiritual é tão real quanto este mundo que vivemos. E esses seres são o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito das trevas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo que, segundo a Bíblia, foi deixado aos cristãos por Jesus quando ele voltou ao céu depois de entregar a sua vida por nós, ressuscitar e nos libertar da condenação eterna. Ele é o Consolador que faz morada em nossos corações e nos guia no caminho que o Senhor quer que sigamos. O espírito humano nada mais é do que a nossa consciência. Esse espírito é a nossa voz interior que julga se os nossos atos estão corretos ou não, de acordo com os padrões de retidão e caráter que adquirimos durante a nossa vida. Porém, é muito importante lembrar que a nossa consciência não nos diz o que é certo, e sim o que achamos que é certo. E isso é muito perigoso. Não foi por acaso que o profeta Jeremias disse que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Já o espírito das trevas é o espírito de Satanás. E esse último nós não devemos ouvir de jeito nenhum. Caso contrário, nos afastaremos da presença do Senhor e começaremos a viver uma vida vazia, cheia de pecado, sofrimento, desespero e solidão. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E pode ser que você esteja se perguntando, mas e a voz dos anjos? Nós não ouvimos ela? Sim, nós a ouvimos. Existem alguns casos na Bíblia em que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem. Porém, isso não acontece com frequência e é preciso ter muito discernimento espiritual, pois a Bíblia diz que o diabo pode até se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. O mais comum é o Espírito Santo falar conosco, e ele sempre confirma a sua palavra por meio de vários sinais para não ficarmos confusos e indecisos. Como eu disse no início, o Espírito Santo veio para nos consolar, encorajar e nos guiar no caminho certo. Por isso, é tão importante sabermos quando ele está falando conosco e como entender o que ele está tentando dizer. Isso vai ficando mais fácil à medida em que vamos nos aproximando de Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor e vivemos as experiências do dia a dia, mais vamos aprender a discernir quando é a voz do Espírito Santo, a nossa mente ou até mesmo o diabo falando conosco. Por isso, vou compartilhar com vocês 3 sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Primeiro sinal: confirmação. Eu tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você não percebeu que Deus estava falando com você. Você até ouviu algo, mas não sabia quem estava falando, porque não conhecia a voz do Senhor. E, quando isso acontece, Deus pode usar alguém para te mostrar o que você não está conseguindo enxergar. É um exemplo perfeito disso, pode ser encontrado no primeiro livro de Samuel. O capítulo 3 mostra que Samuel era um jovem que ministrava perante o Senhor e tinha a supervisão do profeta Eli, que o preparava para substituí-lo no futuro. A Bíblia diz ainda que, naquele tempo, Deus raramente falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, próximo à Arca da Aliança, quando ouviu uma voz o chamar. Era Deus. E Samuel respondeu: Eu estou aqui. E ele foi até Eli, achando que era ele que havia acabado de chamá-lo, mas o profeta Eli disse que ele não havia dito nada e pediu para que Samuel voltasse a dormir.
E isso se repetiu mais 2 vezes, até que Eli entendeu o que estava acontecendo. Vamos ouvir o que está escrito. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Samuel servia ao Senhor, mas não conhecia a sua voz. Então, Eli precisou confirmar ao garoto que era o próprio Deus quem estava falando com ele. Da mesma forma, o Senhor tenta falar conosco, porém, muitas vezes não conseguimos discernir a sua voz. Por isso, Deus pode usar outra pessoa para nos confirmar o que Ele disse. E esse alguém pode ser uma pessoa conhecida, como nesse caso que acabamos de ver na Bíblia, ou então alguém que não faça a mínima ideia do que está acontecendo em nossas vidas, mas recebe a missão de nos entregar esse recado do céu. Deus pode usar quem Ele quiser e da forma que quiser para nos fazer entender que a voz que estamos ouvindo é dEle. E Ele faz isso para que não reste nenhum tipo de dúvida em nosso coração e assim façamos o que o Pai espera de nós. Segundo sinal: paz no coração. Outro sinal muito importante que mostra ao cristão que o Espírito Santo está falando com ele é o sentimento de paz que toma o seu coração, principalmente diante de uma decisão a ser tomada ou de um momento de luta e tribulação. E quem sempre tinha esse tipo de resposta por parte de Deus era o apóstolo Paulo. Mesmo sendo perseguido, aprisionado e espancado pelos religiosos, ele se mantinha firme em seu propósito, porque o Espírito Santo enchia o seu coração de paz. Mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo sabia que o Pai estava falando com ele. Foi por isso que ele escreveu essas palavras em Filipenses, capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Há momentos em que Deus não vai precisar enviar alguém para confirmar o que Ele disse, mas vai te dar a paz interior. Se você está orando, pedindo orientação para tomar uma decisão importante, saiba que a resposta dele pode vir antes de uma paz que vai acabar com a angústia e preocupação que tomam conta de você. Essa paz que excede todo o entendimento é a voz de Deus te dizendo: confie em mim, meu filho, e siga em frente. Eu estou com você. Você está cansado de tomar decisões ruins e não aguenta mais ver as pessoas sofrerem por causa dos erros que você cometeu? Então, antes de fazer qualquer coisa, tire um tempo para orar ao Senhor. Busque a face dele e esteja disposto ou disposta a ouvir qualquer tipo de resposta. Se o seu coração se encher da paz do Espírito, pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Se não, ore novamente pedindo a direção correta do Pai. Ele nunca desampara os seus filhos. Terceiro sinal: Palavra de Deus. O último e mais importante sinal de que o Espírito Santo está falando com você é que ele sempre se baseia na Palavra de Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo fala, ele usa a Bíblia para sustentar a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, em hipótese alguma, nunca irá te dizer algo que vá contra as Escrituras. Por exemplo,
O Senhor nunca vai te dizer para trair o seu cônjuge, sonegar impostos, prejudicar um irmão ou qualquer outra coisa que não seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa que passe disso veio da sua consciência ou de Satanás. É claro que nem tudo que o Espírito Santo diz existe um versículo específico sobre aquilo, pois com cada pessoa ele fala de maneira particular. O que eu estou explicando é que nada pode estar em desacordo com a Bíblia, pois somente ela é confiável. Veja o que o apóstolo Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você estiver em dúvida, meu irmão, minha irmã, sobre qual voz tem falado com você ultimamente e você ainda não recebeu a confirmação de alguém ou ainda não sentiu paz em seu coração, busque a resposta na palavra de Deus. Ore e peça para que o Senhor use a Bíblia para te mostrar o que você precisa saber. Sendo assim, podemos concluir que devemos ter muito cuidado para não sermos enganados pela nossa carne ou por Satanás. Muitas vezes, nossos desejos ou o inimigo transformam coisas ruins em algo aparentemente bom, pois nós estamos querendo pecar e não queremos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz. Essa é uma batalha constante na vida do cristão, pois a nossa carne deseja as coisas do mundo e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. Por causa disso, Jesus disse que devemos vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se cedermos às tentações constantemente, o preço a ser pago pode ser alto demais. Então, meu irmão, minha irmã, invista no seu relacionamento com Deus, busque intimidade com o Espírito Santo e peça a Ele mais capacidade para discernir a sua voz. Que Deus abençoe a todos vocês.